partir desse momento, já conectados para a transmissão da palestra online, desejamos a todos que tenhamos uma boa tarde. Nós tivemos no período de 16 às 16h30 uma série de músicas edificantes para harmonizar ainda mais o nosso ambiente de trabalho. Vocês que estão em seus lares, nesse horário de 16 às 16h30, podem acompanhar também as músicas através da playlist que consta na descrição do vídeo, mantendo com a nossa Casa Jean uma sintonia de boas vibrações, de energias positivas. De 16h30 às 17h30, teremos uma palestra que hoje será ministrada pelo nosso irmão Everton Fontes, tarefeiro da casa, tendo como tema Diálogos Morais ou Julgamento. Das 17h30 às 17h45, teremos o momento do passo coletivo que todos poderemos acompanhar, preparando em nossos lares a água para ser fluidificada. E no período de 18 às 19 horas, momento em que estaremos estudando aqui na casa o capítulo 147 do livro Pão Nosso, cujo título é Não é Só, vocês em seus lares poderão fazer o culto do Evangelho no lar, utilizando esta mesma obra, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou obras da coleção Fonte Viva, que são ditadas pelo benfeitor Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Enfim, fazer o culto do Evangelho no lar é muito importante. Implantar, praticar e divulgar a palavra para nosso irmão, implantar, praticar e divulgar o Evangelho no lar. Alô, som? Então vamos lá. Implantar, praticar, divulgar o Evangelho no lar é contribuir para a construção da paz autêntica e duradoura em nós, na família e na humanidade. São palavras de Chico Xavier. E a partir de agora, passamos a palavra então para o nosso irmão Everton Fontes, para a sua palestra, cujo tema é Diálogos Morais, ou Julgamento. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que nós estamos aqui, mais uma vez, dialogando um pouco sobre essas relações que nós vamos construindo ao longo da nossa trajetória na Casa Espírita. Então, nós trouxemos hoje como um tema central da nossa conversa sobre moralidade, daí a ideia de diálogos morais. Nós interagimos sobre a questão do julgamento. De todas as construções que nós temos no nosso estágio evolutivo, talvez o julgamento seja o mais difícil de nós abrirmos mão, dado a nossa condição intelectual e moral hoje. Mas, apesar de nós fazermos isso de maneira recorrente, muitas vezes até inconsciente, é necessário nós pensarmos sobre isso. A partir dessas reflexões, desses pensamentos, nós vamos nos reeducando para aí sim, a partir desse movimento de reflexão e de reeducação,
nós irmos desconstruindo essa mazela em nós. Mas para a gente entender, nós precisamos passar por algumas questões importantes. Na tarde de hoje, eu trouxe lá na carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, tem um versículo lá que tem 14, no capítulo 14, versículo 10, que chama atenção para isso. Paulo vai falar o seguinte com a comunidade dos romanos: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então, é um chamamento a uma reflexão que Paulo está fazendo à comunidade dos romanos. Está dizendo, por que você está julgando o seu irmão? Por que você está desprezando o outro? Sendo que todos nós, indistintamente, vamos estar em algum momento presente no tribunal do Cristo. E aí, para a gente repensar isso e desenvolvendo a nossa ideia no estudo de hoje, eu gostaria de explicar algumas questões. De uma maneira geral, eu sempre gosto de trazer um objetivo geral para a gente traçar o nosso estudo. O que possibilita a gente pensar um objetivo? É a gente, já de antemão, refletir e pensar sobre aonde a gente está, para onde a gente vai caminhar e aonde a gente quer chegar. O objetivo geral do estudo basicamente é isso. Então, a gente pensa que hoje é importante a gente conceituar a ideia de julgamento, porque a gente vai reproduzindo algumas questões do senso comum, do cultural, e a gente não para pensar essas coisas. Conceitualmente, o que significa o julgamento? Então a gente vai passar por isso hoje. Nós vamos tentar aqui estabelecer algumas perspectivas sobre o julgar no nosso cotidiano. Então, essa questão da perspectiva é a gente começar a observar essas relações a partir de outros olhos. A gente vai tentar estruturar o pensamento para a gente poder perceber no nosso cotidiano onde é que a gente está julgando, onde é que a gente pode julgar menos, onde é que a gente já pode começar a parar de julgar. E aí a gente reflete, quando a gente vai percebendo esses pontos, o adoecimento moral que o julgamento representa. O quanto essas chagas nos prendem em cárceres mentais que muitas vezes só vão sendo desenrolados depois mesmo de nós conseguirmos nos livrarmos desse processo que é o julgamento. Muitas vezes são necessárias encarnações para a gente repensar essa condição e mudar. A gente pensar um pouco dentro do ponto do julgamento, aonde a gente mais peca nessas relações, no status social, no poder e nas aparências, as ilusões que a matéria nos apresenta frente à nossa convivência social, toda essa relação, toda essa construção frente a uma das maiores relações que a gente tem, que a gente muitas vezes nega, que nós somos espíritos imortais. E, por fim, como consolo, como é prática da doutrina, a gente apresentar a terapêutica de Jesus para reconhecer essas relações e mudar a partir delas. Tudo bem, pessoal? Então, esse será basicamente o nosso trilho da nossa conversa, desse nosso diálogo de hoje. Quando a gente pensa em julgamento, a gente pensa no que propriamente dito? Geralmente a gente pensa num tribunal norte-americano, onde o juiz está de roupa preta, uma corte, os jurados, alguém sendo processado pelo Estado por um crime hediondo. Geralmente, quando a gente fala em julgamento, a gente vai lá no máximo, E a gente não pensa nas relações cotidianas do julgamento. Então, eu trouxe aqui para a gente no significado de julgamento lá no dicionário, que implica, no primeiro ponto, em ação ou efeito de julgar. Então, quando você está julgando ou quando você está sofrendo o efeito, nós estabelecemos essa relação de julgamento. Segundo ponto, quando nós temos uma deliberação, uma sentença, seja ela positiva ou não, para o nosso ponto de vista, e um veredito. Uma designação de sessão ou audiência.
Em quarto ponto, uma análise, uma avaliação ou um exame. Isso é importante a gente pensar. Uma análise, uma avaliação ou um exame, quando nós estamos checando determinada situação. Então, na etimologia da palavra, é o verbo julgar, mais a ação mento, né? Quer dizer, é o ato de julgar, a ação de julgar. E aí, quando a gente vai pensar no verbo mesmo, julgar, qual o significado do verbo julgar? É uma ação de determinar como juiz ou árbitro, deliberar. Quer dizer, nós estamos adotando um posicionamento onde nós sabemos de todas as coisas que estão enquadradas naquela situação e estamos emitindo um juízo de valor. Nós estamos pegando determinada circunstância, determinada situação, estamos nos colocando como detentores do saber de todas as coisas, ou seja, estamos colocando num ponto de vista superior à pessoa que está sendo julgada ali na nossa condição e fazendo com que isso desenvolva uma série de consequências. Muitas vezes nós não pensamos no desdobramento que isso vai acontecer, mas nós nos colocamos nessa condição de juízo de valor. Construir um julgamento ou opinião acerca, né? Quando nós começamos lá na internet começar a criticar uma série de questões que muitas vezes nós não entendemos nada sobre ela, nós estamos emitindo apenas o nosso ponto de vista. Não tem nenhum respaldo científico, não tem nenhum respaldo sociológico, nós só estamos emitindo a nossa opinião de acordo com as nossas vivências e nós acreditamos que aquilo é verdade absoluta. Crer, conjecturar ou presumir. A presunção é um fato que nós vamos ver e rever durante toda a tarde de hoje. A presunção é um problema extremamente grave porque nós presumimos, nós começamos a acreditar que aquilo que irá acontecer já é de fato o que nós sabemos. Cuidar, considerar ou reputar. Ajuizar, criticar, uma coisa que a gente vê acontecendo frequentemente nas relações, tanto do trabalho, relações familiares, até mesmo na casa espírita, nós temos um ponto de vista de criticar recorrentemente determinados comportamentos, mas nós não buscamos, segundo a terapêutica de Jesus, compreender essas relações de maneira mais profunda, para a gente poder desenvolver de maneira caritativa uma possibilidade de auxílio real aos indivíduos envolvidos em determinadas situações. Pensar, calcular, imaginar. Esse lance da imaginação tem muito a ver com as nossas relações, né? E não com o outro. Porque a condição de imaginação está muito vinculada à nossa capacidade de dimensionar o entorno da nossa vida. E aí, isso também gera um problema, porque está de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, e não, de fato, com uma relação positiva, onde nós possamos trazer no amor a terapêutica para solucionar as dificuldades que nós estamos vivenciando. E aí, a gente pensando essas relações no plano das ideias, né? Eu sempre gosto de ilustrar com algumas imagens o que a gente está tentando exemplificar para facilitar um ponto de entendimento comum entre as partes, tanto eu que estou falando com vocês me ouvindo. Então, esse juiz ele foi de uma campanha, né, de marketing bem famosa na década de 90, nos anos 2000, onde qualquer coisa que você falava errado, batia um martelo, né? Culpado, culpado, culpado. E aí a gente tem essa relação com a culpa a partir de uma causa externa, né? Alguém diz que nós somos culpados e a gente assume essa relação, muitas vezes, sem nos questionar sobre os eventos que nos envolvem. Ou, contrapartida, nós nos colocamos na condição de juiz e vamos falando que o outro é culpado, e assim faz com que nós não paremos para pensar sobre a corresponsabilidade das ações. Se eu erro, eu preciso reorganizar esses fatos, mas eu também tenho que pensar que quando eu provoco o erro de alguém, eu sou corresponsável nessas relações.
Então, é importante nós compreendermos esses fatos para a gente começar a ir mudando as nossas perspectivas sobre o julgamento, sobre o ato de julgar. E geralmente, esses juízes têm, quando a gente se coloca nessa posição, ou quando alguém se coloca nessa posição junto de nós, a cara é de poucos amigos. Nunca é um processo amistoso, né? Ninguém vai te dar uma sentença de culpabilidade e vai sorrir para você. Então a gente tem esse ato do julgamento, até a energia pesada da carranca, né? da própria relação de julgar sendo uma questão ruim. Isso não traz energias boas, não traz reflexões saudáveis. Falar sobre julgamento é uma questão pesada. E a gente precisa começar a diluir essas energias e começar a compreender qual que é a proposta de Jesus para a gente avançar nessas ideias. Porque isso não é um processo divino, né? É um processo do pensamento pequeno do homem. Então a gente precisa dilatar essas relações, compreender melhor como isso funciona, para a gente não se desgastar tanto com essas relações de julgamento. E aí, Paulo chama atenção, e eu acredito que naquele versículo das cartas aos Romanos, o que mais salta aos olhos, é pensar essa relação do tribunal do Cristo. O que viria a ser essa relação do tribunal do Cristo? Será que Jesus vai falar com um cajadinho e tal do pastor, falando quem é o certo, quem é o errado, quem está salvo e quem vai ser condenado? Não. Lá na questão do Livro dos Espíritos, 621, está falando o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? E aí, muitas vezes a gente ouve isso várias e várias vezes na casa espírita, mas a gente não interioriza essas relações. Porque a gente fala assim, na consciência. Mas por que a consciência de algumas pessoas funciona e de outras não? Geralmente a gente coloca essas relações para o próximo. A gente nunca para pensar aonde a nossa consciência está pecando, aonde ela está apontando equívoco e a gente insistentemente não para olhar. E aí na letra A vai falar o seguinte: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E aí a gente já começa a questionar essas relações, né? Kardec já vai pegar um ponto aí que a gente automaticamente já se agarra nele, né? Por que para uns funciona e para outros não? Por que para alguns dá certo e outros não? Porque assim, quando é com o vizinho não tem problema, mas quando é lá em casa, aí o problema é gravíssimo. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. Então, a gente estrutura essa relação das leis a partir do incentivo do Evangelho, do culto do Evangelho lá, como o Juarez nos lembrou aqui, que é importantíssimo nós temos esse comprometimento com a espiritualidade, leituras edificantes, né? E aí a gente estrutura toda essa relação nessa releitura cotidiana de nos lembrarmos sempre essas questões da lei da consciência. E aí, talvez, a maior ícone, né, de julgamento do Evangelho de Jesus seja essa passagem do argueiro e da trave no olho, né? Essa imagem organiza bem esse pensamento, né, na minha opinião. É uma imagem bem interessante, porque muitas vezes nós estamos extremamente preocupados com o que está acontecendo com a pessoa que está do nosso lado, mas a gente não para pensar, para olhar sobre as nossas relações. É interessante, né? Muitas vezes a gente é tão viciado em olhar para fora e não se preocupar com o interior, com a questão do nosso olhar, né? Do nosso sentido de visão, que para a gente se interiorizar é necessário, quando a gente está aqui, né, na casa espírita, algum tarefeiro falar: vamos fechar nossos olhos e nos ligar a Deus, né? Porque se a gente não tivesse nem essa orientação, provavelmente a gente ainda ia estar preocupado para olhar quem está de pé, quem está sentado, quem está de máscara, quem não está.
É tão viciante essa relação que a gente tem de olhar para fora e interromper qualquer organização de pensamento que nos faça olhar para dentro, para nos interiorizarmos. É tão vicioso essa relação que a gente, nas mínimas coisas, a gente ainda precisa de um toque da espiritualidade, a gente ainda precisa de um toque dos companheiros que estão aqui na casa espírita. É tão impressionante como a gente tem essa dificuldade de olhar para dentro, que nas mínimas coisas a gente vai observando essa dificuldade. E aí lá no texto de Mateus vai falar o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, essa relação cósmica do que a gente produz e ao que a gente recebe, ela está intimamente ligada a essa relação do julgamento. Então, muitas vezes a gente julga com uma severidade muito grande, mas a gente quer indulgência nas nossas falhas. E o processo é o inverso: é ser indulgente com o próximo e ser severo com as nossas imperfeições. Está ali sempre atento. É lógico que a gente não vai dizer aqui que tem que gerar um martírio das relações morais e do melhoramento, mas a gente tem uma certa dificuldade com essas relações, né? A gente pensa que é muito mais fácil falar com o outro o que ele tem que fazer do que a gente se pôr a caminho e começar a fazer aquilo que a gente gostaria que fosse feito. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Esse processo de estar, a visão está totalmente bloqueada, mas ainda assim a gente está preocupado com o outro, né? A gente não está preocupado com... Muitas vezes a gente usa ainda a desculpa, né? De que eu sou uma pessoa muito dada, né? Que eu não olho para mim, mas eu olho muito para o outro e tal. Mas isso também é um mecanismo de desculpa que a nossa mente vai gerando para justificar as nossas imperfeições. Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E aí a gente precisa apresentar, esses ensinos aí, dessa passagem que muitas vezes a gente lê, a gente vê nos estudos, mas a gente não pensa em nós refletindo sobre ela. Geralmente a gente tem aquela desculpa, fulano de tal que tinha que estar aqui para ouvir essa palestra, ou fulano de tal que tinha que ter lido esse livro, vou emprestar esse livro para fulano de tal ler. Mas se chegou até a gente, se está em nossas mãos, é porque a gente precisa desenvolver essas ideias em algum ponto. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse texto está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item também 10. Então, é muito mais fácil a gente parar para observar os equívocos, os erros, todas as questões que são colocadas em xeque, em dúvida pelos nossos semelhantes, em detrimento da gente analisar os nossos. A gente fica muito mais preocupado em alterar a vivência, o comportamento do outro, do que se colocar à disposição da espiritualidade, olhar para si e tentar ser uma pessoa melhor dentro das suas possibilidades. Para a gente exemplificar, hoje em dia a gente tem uso de entorpecentes, de drogas, de uma maneira muito ostensiva, tanto nas redes sociais quanto nos comportamentos cotidianos sociais, Houve uma banalização dessas relações. E a gente
por mais que a gente tente dizer não, sempre tem algum conhecido, alguém próximo, até mesmo dentro da família, que passa por essa dificuldade da toxicomia. E aí, quando é uma pessoa que está de fora, né, usuários usando crack, fazendo alguma questão que a morte está próxima dela, a gente fala que é um viciado, desde que não esteja dentro do nosso círculo de relações. Mas aí, quando a gente tem uma pessoa de determinado poder aquisitivo, que faz várias e várias postagens sobre essas relações e da dificuldade que tem sobre isso, vide até esses famosos que são internados em clínica de reabilitação e ganham vários contratos por conta dessas relações, a gente vê isso como dependência química. Então nós julgamos de formas diferentes determinadas relações de acordo com o nosso envolvimento e com o amor que está implicado nessas pessoas. Se é uma pessoa distante, que eu não conheço, que está passando por alguma dificuldade, pedindo dinheiro na rua, eu não vou fazer isso porque ele é um viciado. Mas se é uma pessoa do nosso ciclo de relação, alguma questão vinculada a esse tipo de coisa, não, coitado, ele é um dependente químico, precisa de ajuda, eu vou ajudar aqui, vou tentar arrumar uma internação, vou fazer alguma coisa, ou até mesmo dar o dinheiro sem questionar. Um pouco mais adiante, a gente tem uma outra relação. Para a gente não estereotipar nenhum tipo de situação, a gente colocou o homem-galinha como uma relação do indivíduo que tem um comportamento sexual, no mínimo, duvidoso. E aí muitas pessoas utilizam disso, e até mesmo o cinema faz algumas obras com relação a isso, e fala que o problema é uma compulsão sexual, que precisa ser tratado. Mas quando é no meu íntimo, quando é meu parceiro, quando é minha parceira, a gente geralmente detona aquela relação. Mas quando é com o outro, quando é uma estrela de Hollywood, a gente tenta transformar essa relação de uma maneira lúdica, até mesmo romântica, para amenizar as relações que aquilo se implica, desde que nos atenda essas relações, né? Desde que seja um ponto positivo para justificar aquilo que eu estou pensando lá no meu íntimo, mas muitas vezes não tenho coragem de fazer. É um quadro clínico, né? Precisa de ajuda. Muitas vezes a gente deixa isso em stand-by, a gente não fala sobre isso, a gente tenta colocar panos quentes, alguns tabus, para a gente não ter que falar sobre isso. Por fim, mas não menos caótico ou que tem uma necessidade de uma atenção especial, a gente tem a maledicência, né? A fofoca, o comentário da vida alheia, né? E aí no quadrinho que ficou um pouco pequeno, eu vou ler para vocês. O Ed é o rapazinho de blusa amarela. Ed, você acha certo falar mal das pessoas? A menina pergunta para ele. O Ed, na sua espontaneidade, fala que acha super errado. Falando nisso, cuidado com aquele menino ali. Ele só sabe falar mal dos outros, né? Então a gente tem aí essas coisas que a gente não percebe que a gente faz do nosso cotidiano, da naturalização dessa mazela do julgamento, da maledicência, da fofoca, e aí a gente transforma isso em uma outra relação. E aí a gente tem uma outra tirinha que a jovem fala assim com a amiga dela: amiga, soube que Ana falou mal de você. Ela já responde assim automaticamente: que pena. Quer saber o que ela diz? A jovem loura fala assim: não, o que ela pensa é problema dela, não meu. Então ela já acaba com a disseminação da fofoca, essas relações que deveriam estar fechadas em alguns quadros do pensamento, mas que se tornam domínio público a partir do momento que a gente verbaliza elas. Então, a gente tem aqui o comentário não edificante da vida alheia, que a gente sintetiza aqui na Casa Espírita, para não utilizar mais o termo fofoca, a gente se organizou nossos acordos internos de falar comentário não edificante na tentativa de amenizar essas relações. E aí, para a gente dar prosseguimento a essa relação e toda essa construção que a gente está falando sobre o julgamento, a gente vê lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, qual é o maior obstáculo ao progresso? É uma pergunta importante assim, né? Em determinados momentos da nossa existência,
nós nos encontramos em algumas encruzilhadas e nós precisamos fazer algumas escolhas, muitas vezes até difíceis. E aí a gente tem que parar para pensar sobre isso. E qual é esse maior obstáculo? E aí a gente vai ver que os Espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro o meu progresso moral, pois o intelectual avança sempre. E aí, se a gente está com a vida um pouco parada, um pouco travada, a gente precisa olhar para esses dois pontos, aonde eles estão pulsantes aí nas nossas relações sociais, profissionais, educacionais, para a gente conseguir desatar esses nós que vão acontecendo ao longo da nossa vida, para a gente poder avançar nesse ponto moral aí das nossas existências. E aí lá na questão 913, ele ainda nos ajuda falando assim: dentre os vícios, qual é o que pode considerar radical? Já o dissemos muitas vezes: o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E aí, muitas vezes a gente vem aqui no Jean buscando tratamento, buscando um melhoramento íntimo, e a gente escuta muito esse termo: egoísmo, orgulho, vaidade, e muitas vezes, pela nossa vivência, pela nossa dinâmica de existir, a gente não teve acesso a essas informações, né? E às vezes torna-se muito vago, né? Quando a gente responde: o que eu tenho que mudar, né? O que eu preciso mudar para eu conseguir progredir aí na minha encarnação? Você tem que deixar de ser menos orgulhoso, você tem que deixar de ser menos egoísta. Mas isso implica em quê? Isso significa o quê? E aí a gente vai dar uma organizadinha nesse pensamento para a gente pensar mais sobre isso quando a gente tiver oportunidade durante os nossos tratamentos. Lá na psicologia, o ego é um substantivo masculino, mas na psicologia ela vai desenvolver esse conceito aqui, é o núcleo da personalidade de uma pessoa, é o seu eu mais íntimo. E aí é o princípio de organização dinâmica, diretor e avaliador, que determina as vivências e atos do indivíduo. Quer dizer, é o que determina como você interage com o próximo, como que você se relaciona com o ambiente externo. Então, quando a gente fala isso, essa questão do egoísmo, está falando que é exacerbação dessa relação. Olha só, é a relação exagerada aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Os antigos falavam que o nosso direito começava quando terminava o outro. Pelo menos a minha avó sempre se relacionava a gente, quando a gente estava passando do ponto, com essa expressão, né? O direito da gente termina quando começa o do outro. Então, o egoísmo é a exacerbação desse limite. A gente passa por isso, né? A gente não se importa com o limite do outro. A gente avança nessa questão não se importando com essas relações. Exclusivismo, que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho, presunção. Então, é uma faceta, o julgamento é uma faceta dessa relação, porque a gente se coloca numa condição de superioridade, acreditando que pode emitir alguma informação ou juízo de valor sobre uma determinada pessoa ou situação. E aí, a gente vai observar algumas relações agora, de como a gente projeta isso no nosso próximo. O ego, na sua ambição possessiva, esconde o ser o quanto pode. Mascara a realidade como um mecanismo teimoso de sobrevivência, desenvolvendo projeções para o exterior, mesmo que em situação conflitiva. Mesmo no conflito, ele vai gerar todas essas desculpas que a gente vinha falando aqui, para justificar as relações, de se manter nessa condição exacerbada, de passar por cima das interações e das vontades do outro. E isso está ligado a todos nós enquanto sociedade. Quando a gente pensar bem melhor e a gente conseguir rever essas relações, aí as questões vão começar a ficar melhores para o nosso lado. Ambicionado, o que não conseguiu nem se esforça para conquistar, assume comportamento ambivalente, aquilo que demonstra
que demonstra, e a frustração da realidade. Quer dizer, ele deseja algo, mas não consegue, então ele começa a fazer com que aquilo não tenha o valor que até então ele atribuía. Essa passagem aqui está lá no Amor Imbatível Amor, psicografia do Divaldo pelo Espírito Joana de Ângeles, tá, pessoal? Já no Hamed, nas duas insatisfações, ele vai falar o seguinte: jovens, adultos, idosos, criaturas das várias posições sociais e dos mais diferentes contextos de vida, sofrem a aguilhoada da insatisfação. Existe um jargão muito comum que a gente escuta na casa espírita, né, que as pessoas chegam na casa espírita ou pelo amor ou pela dor, né? Então essa insatisfação muitas vezes nos leva até a casa espírita. Nós não conseguimos explicar porquê, mas nós chegamos lá com alguns problemas que a gente ainda não tem a dimensão do tamanho deles. Conforme a gente vai avançando no nosso tratamento, a gente vai observando que o buraco é bem mais embaixo, que as relações precisam de um pouco mais de atenção e um pouco mais de esforço nosso, da nossa própria vontade, para mudarem, mas a gente ainda assim se esforça para justificar essas relações. E aqui realmente deixa muito claro que são todas as condições, jovens, adultos, idosos, independente da condição social, das experiências de vida, em algum momento vai surgir uma insatisfação. Contudo, não observam que a decepção não era com o outro, porém com eles próprios. Por não aceitarem seus fracassos, é que projetam suas incompetências e insatisfações como sendo pelos outros, e nunca por si mesmo. Então, se a gente se coloca numa posição mais elevada do terreno, a gente vai olhar para baixo, a gente vai justificar por que aqueles indivíduos ou aquelas pessoas que estão no nosso círculo de relação, elas são culpadas por a gente estar isolado lá naquele monte que a gente se colocou. A gente sempre vai justificar as relações a partir dessas incompetências e insatisfações com o outro, nunca olhando para si e assumindo a responsabilidade dessas ações. E aí, a gente tem essa persona, né, essa relação das máscaras, e aí a gente está sempre trocando, né? Em determinado ambiente a gente está de boa, em determinado ambiente a gente está mal, mas aí a gente também não quer pensar sobre isso, a gente não quer dialogar, a gente fica trocando, porque a gente não quer olhar para dentro e perceber que essa relação, ela tem seu princípio, a própria relação que a gente tem com o mundo. E aí, quando a gente percebe isso, que a responsabilidade dos equívocos que acontecem na nossa vida são de responsabilidade nossa, quando a ficha cai dessas relações, aí o nosso tratamento está funcionando. O problema é que a gente vê tanto problema para arrumar que muitas vezes rola um desânimo, né? Uma falta de vontade para avançar nesses processos. Mas quando a gente se dá conta disso, aí a gente pode acreditar que o tratamento está surtindo efeito. E aí a gente tem essa relação muito próxima, né, do amor e ódio, né? Das relações são próximas, irmãos, mães, filhos, cônjuges, e aí a gente tem essa muito próxima. De uma maneira geral, para a gente não citar personagens da vida cotidiana, nós somos na animação para buscar, né? Que é a relação de amor e ódio maior do que o do Patolino com o Pernalonga? Eles estão sempre um buscando prejudicar o outro, mas eles estão sempre juntos, né? Não conseguem, quase uma simbiose, não conseguem se desvencilhar dessas relações. Quando isso é tóxico, é preocupante, precisa de ajuda, precisa de tratamento, mas muitas vezes a gente não consegue perceber isso. O primeiro triângulo amoroso que eu acho que a maior parte da minha geração teve acesso de maneira irrestrita foram esses três aqui: Brutus, Olívia Palito e Popário, né? É uma questão que está totalmente equivocada, que muitas vezes a gente reforça essas relações, mas que estava presente lá na nossa infância. E a gente vai naturalizando essas relações em vez de questionar esses processos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos satisfeitos nessas condições. A gente não para reflexionar o quanto que isso gera mal-estar e dificuldade para todos nós.
E aí a gente tem a relação também de inimigos naturais, né? Do coiote e do papaléguas, que gera 1000 processos aí para poder pegar, né, o inimigo, mas que nunca consegue, né? É uma obsessão de pegar a ave e ele não consegue, né? Muitas vezes a gente tem isso nas nossas existências, né? A gente projeta essa relação obcecada na carreira, no relacionamento, na impossibilidade de outras pessoas se aproximarem da família. A gente começa a se obcecar de uma ideia, a gente começa a se envolver nela e a gente não consegue ver o mundo com outros olhos. A gente só julga que isso é o certo, que determinada situação ali de inimigos naturais, ela é da lei e ela precisa. A gente não para reflexionar sobre isso, né? A gente começa a estruturar essas relações, a gente congela, né? A gente se consolida aí numa monoideia e abre as portas para a obsessão. E essa relação ela precisa ser superada, porque a única lei da vida que a gente pode mensurar e está nas nossas mãos de colocar em prática é a lei de amor. Então, todas as outras coisas que estão vinculadas fora desse aspecto da lei de amor são invenções nossas para justificar as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Outro aspecto também dessa dualidade, dessas relações que a gente estabelece entre certo e errado, vida e morte, amor e ódio, tudo isso personifica nessa luta do bem contra o mal, né? E aí a gente precisa perceber que o amor não é violento, né? Nós não vamos salvar o mundo com violência. Nós não vamos mudar o mundo com violência. A lei de amor, ela passa por essas relações de uma outra forma, né? A resignação, a paciência, né? Como os mentores sempre falam conosco aqui. Ela não passa pela destruição do outro. E aí, por fim, né? A gente tem essa relação do certo e errado, quando a gente fala o seguinte: a dualidade sempre esteve presente no ser humano, desde o momento em que ele começou a pensar, desenvolvendo a capacidade de discernir. Reflexões das ilusões, reflexo das ilusões do ego. Todos os opostos, bem e mal, ter e não ter, ganhar e perder, e eu e os outros dividem a mente. Quando são aceitos, afastam as pessoas da mente original, sucumbindo ao dualismo. Então, aqui a gente ainda está falando lá na Joana, do amor impartível ao amor. Quando a gente para de pensar nessas relações de lado certo e lado errado, que a gente se propõe a entender o que está acontecendo de fato, ou quando a gente para de observar o outro como inimigo, e a gente começa a pensar além dos laços consanguíneos, a gente começa a ver essa relação do amor fraternal, universal, quando a gente dilata essas relações, que eu consigo enxergar o desconhecido como um espírito que também está caminhando na Terra e tem as suas dificuldades, e ele não precisa de mais uma pessoa para empurrar ele no buraco, a gente começa a mudar essa perspectiva de achar que a vida está atrelada ao certo e errado, à direita e esquerda. A gente começa a compreender melhor essas relações no que toca à lei de amor. Geralmente a gente tem essa relação de bem e mal muito próxima pela nossa cultura ocidental em céu e inferno, né? A gente pensa umbral e colônia espiritual, a gente pensa em plano físico e plano extrafísico, né? O plano espiritual. A gente tenta colocar as coisas no preto e branco, né? A gente olha um ponto escuro, a gente não observa todo o quadro branco, a gente tende a se posicionar, né? Eu estou do lado de fulano de tal, eu estou contra Beltrano. A gente nunca tenta entender essa relação como um processo além, né? Será que a vida é só isso mesmo? Será que tudo isso que me venderam durante esses anos dessa encarnação, será que se eu colocar isso em xeque, será que a vida com V maiúsculo, né? A sucessão das reencarnações,
Será que é só isso mesmo? Será que quando Jesus diz que nós somos deuses, vamos poder fazer tudo aquilo que Ele fez e muito mais? Será que eu acredito nisso de fato? Será que eu estou pensando que além dessa matéria que eu estou vestindo aqui agora, eu vou continuar existindo além dessa encarnação? Ou será que a minha vida e meu olhar ainda está bem ligado à materialidade? Será que eu justifico essas relações a partir desse pensamento de que depois que morrer vai ficar tudo preto, acabou, eu tenho que fazer tudo agora, o meu tempo é para ontem, né? Tudo tem que ser uma coisa atropelando a outra, eu não posso descansar, eu não posso reflexionar, eu tenho só que produzir. Como que será que está andando essa reflexão, né? O pensamento do monge, né? O pensamento oriental, onde eu paro para refletir, que eu mentalizo, que eu tenho uma interação comigo mesmo, será que ele está tão distante assim da minha realidade? Porque se eu tenho uma escolha, né, para a direita ou para a esquerda, se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno, se eu vou para o nosso lar, ou será que eu vou morar, residir numa região de sofrimento, no submundo astralino? Será que é isso mesmo que eu estou produzindo enquanto minha existência, né? Porque se existe justiça divina, para onde eu irei a partir das minhas ações, né? Porque a gente está vendo aqui, durante o estudo de hoje, que eu preciso assumir a responsabilidade das minhas escolhas, dos meus julgamentos, das minhas ações. Será que isso que eu estou produzindo vai me levar para um lugar bom ou para um lugar ruim? Algumas pessoas perguntam, isso te alivia ou isso te abafa, né? Isso te deixa mais tranquilo ou te deixa um tanto quanto mais preocupado? Porque muitas vezes a gente nem para pensar sobre isso, a gente só vai reproduzindo aquele mecanismo de levantar, trabalhar, estudar, fazer as questões que precisam ser feitas do lar, e aí a gente vai e continua reproduzindo isso. A gente não pensa para onde a gente está indo, para onde a gente está vindo, e a gente não pensa sobre esse caminho do meio, né? Sobre essa alternativa que nos é oferecida através do Evangelho de Jesus. Insatisfação não se cura projetando-a sobre situações, pessoas, títulos, poder, posições sociais, mas reconhecendo a fonte que a produz. Então não adianta nada a gente tentar colocar essas relações no emprego, no trabalho, no relacionamento, na família, quando a gente não busca de fato o epicentro do problema. E aí a gente vai escamoteando essas relações, emendando uma coisa na outra, um relacionamento no outro, uma vivência na outra, e a gente não para pensar sobre isso. Jesus de Nazaré, o sublime preceptor das almas, convoca-nos a distinguir as verdadeiras traves que não nos deixam avistar as causas reais de nossas insatisfações e nos receita de forma implícita o remédio ideal, através do autodescobrimento. Né? Quando a gente para pensar sobre essas relações, quando a gente para falar, poxa, isso na minha vida acontece ciclicamente, vira e mexe, isso está acontecendo novamente, aonde que eu estou errando para mudar isso? Mas geralmente a gente coloca a culpa em quem? Em quem faz o ciclo girar, seja mãe, pai, filho, papagaio, periquito, cachorro, gato, em quem for que está acontecendo, a gente implica a culpa naquela pessoa, mas não olha que o ciclo que está sendo reproduzido é na nossa existência, é na nossa vida. E aí, Emmanuel tem um texto que eu acho interessantíssimo, que vai nos tirar desse ciclo de danoso que a gente cria para a gente, que a gente se envolve, que ele vai falar o seguinte, lá no livro Palavras de Vida Eterna. Constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda, a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as
nossas lutas, pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. Muitas vezes a gente vai deixando assuntos inacabados, e aí eles vão voltando, né? Aqueles ciclos cotidianos que a gente vai vivendo. A gente vai deixando para trás, muitas vezes até de outras existências, e aí essa questão vai voltando, enquanto a gente não fechar com o selo do amor, segundo o Emmanuel está falando essas palavras aqui, esse ciclo não vai acabar, isso não vai terminar, e a gente precisa dar fim a algumas questões para encontrar essa paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no hausto da vida ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Então, tudo aquilo que a gente projeta no cosmos, de alguma forma, ele vai voltar para a gente. Seja no telhado, seja naquela conversa não edificante que a gente comentou anteriormente. Cedo ou tarde, vai voltar para testar a nossa resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo, encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a quem te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Quer dizer, na Terra hoje, no planeta, né, na nossa casa, planeta Terra hoje, não existem espíritos puros. Quer dizer, até você que se sente o mais injustiçado do mundo, também tem arestas a serem amparadas, né, aparadas. Você precisa de burilamento, você precisa de experiência, você precisa de repensar alguns conceitos que você acredita serem verdades absolutas, né? E é necessário ter paciência com o próximo, porque quando a gente precisar de paciência também, não nos será negada, dentro daquele princípio do cosmos. Você tampou pedra no telhado, vão tampar pedra no seu telhado. Se você foi paciente, serão pacientes com você também. Não pelo processo de dar e receber, mas pela própria lei que rege, né? Aquilo que a gente oferta é aquilo que a gente recebe. Aqui, eu acho que é o ponto-chave desse pensamento de Emmanuel, que dá um norte bem interessante para as nossas condutas cotidianas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Quer dizer, olha só, auxilia enquanto podes, não é o mais do que você consegue, está dentro do seu campo de possibilidade. Ampara quanto possas, não é para você fazer além dessas relações, é tudo que você consegue, é tudo que nós consigamos, né? Socorre o quanto possível. Tem hora que não é possível, que é impossível socorrer, mas enquanto for possível, faça a sua parte. A partir do momento que não der mais, que você for, daqui para lá não tem mais como eu ir, e você não precisa ficar chateado com isso, é a sua limitação. Nós temos as nossas limitações também, e a gente precisa respeitar essas relações. E, sobretudo, desculpa sempre, perdoa sempre, porque ninguém fugirá ao exato julgamento da consciência. Não vai ter um juiz lá de capa preta, ou Jesus vai estar lá para falar que você pode passar ou o outro não pode passar. Essas relações são entre nós mesmos. E aí, pensando todas essas relações a partir do texto de Emmanuel, de todas essas construções que nós fomos desenvolvendo aqui,
sobre essa relação moral do julgamento, né, de como que nós nos colocamos nessa condição, muitas vezes até sem pensar, é importante a gente reflexionar sobre isso durante o nosso tratamento, né? Muitas pessoas vêm aqui só assistir palestras e retornam para os seus lares, mas estar aqui, receber um passe, participar dos grupos de estudo, também é parte do nosso tratamento cotidiano, da vivência fora da casa espírita, né? Não quer dizer que a gente não está indo lá nos tratamentos, no tratamento espiritual lá dentro, que a gente não está passando por essas relações, né? Essa troca de energias que a gente recebe sempre aqui na casa espírita, isso é muito saudável, isso também é um tratamento. Então, pensar sobre essas relações no campo do estudo é extremamente importante. E aí eu pensei assim, em 3 questões que me indagaram muito quando eu estava produzindo esse estudo, e eu resolvi trazer para compartilhar com vocês. E aí, o primeiro pensamento que vem quando a gente para refletir sobre essas relações de autodescobrimento, é essa relação. O que me frustra no meu cotidiano? Assim? O que me faz eu me sentir mal? Porque muitas vezes a pessoa chega aqui e fala, pô, não, estou bem, estou tranquilo, vim aqui só ouvir uma palestra e tal, tem um movimento que a gente gosta de conversar aqui no grupo de estudo, né, de terça-feira, de um ano adiante, sobre o igrejismo, né? Eu venho, tomo um passe, bebo uma água fluida, e aí eu acredito que as coisas de ruim que eu fiz durante a semana já estão pagas, né? E aí durante a semana eu repito o mesmo comportamento, aí chego aqui no sábado novamente, tomo minha água fluida, tomo meu passe, e acredito, né, gero essa desculpa na minha cabeça que está tudo bem. E aí a gente não vai no ponto central da discussão, que muitas vezes a gente não está disposto a pensar ou a conversar sobre, que é o que me faz mal, o que me frustra dentro da minha vida, né? E aí, depois que a gente consegue identificar um ponto, né, porque são várias coisas, né? Trouxe uma questão bem abrangente para a gente pensar em várias coisas. E aí, quando eu consigo pontuar uma de todas essas, né? Isso é uma questão muito interessante, porque em várias oportunidades de entrevista de emprego, as pessoas começam a perguntar pontos positivos e pontos negativos, né, do indivíduo, né? E aí a gente vai lá no ponto positivo e fala que a gente é perfeccionista. E aí, será que o perfeccionismo é um ponto positivo mesmo para o espírito? Assim? Será que essa relação é um ponto importante da gente pensar sobre ela? Porque não existe perfeito só Deus. Nós podemos ser perfectíveis. E aí eu começo a vender uma ideia que eu busco a perfeição, mas algumas questões, principalmente no núcleo de trabalho, não dependem só de uma pessoa para ser perfeito. E aí eu estou começando a justificar uma relação de excelência aonde não está sobre a minha condição de execução. E aí a gente começa a perceber, lá quando a gente vai envolvendo mais um pouco na psicologia espírita, a gente vai vendo que o perfeccionismo é uma relação do ego, né? A gente querer projetar essa perfeição externa, sendo que por dentro está tudo escangalhado. E aí a gente precisa melhorar isso, repensar isso de alguma forma. E aí, por que essa relação que eu estou pensando sobre ela não me frustra, né? Foi alguma questão que aconteceu na infância e hoje já não tem mais condição de eu resolver? É uma questão no meu relacionamento afetivo? É uma questão dentro da minha proposta de trabalho? Por que isso me faz sentir mal? E o que eu preciso fazer para resolver? Porque muitas vezes a gente fica preso nessa queixa, desse problema, e quando a gente tem alternativa de solução para ele, a gente recua. Porque a gente já se acostumou tanto com aquele problema que a gente não vê vida sem ele. E a gente precisa dele para justificar as nossas dificuldades. Quando é proposto uma saída, uma alternativa de mudança, a gente não quer enxergar isso. A gente fala que não, esse problema é meu, já está comigo há 20 anos, não vai ser em uma simples conversa que eu vou mudar ele. Mas a simples conversa pode ser o primeiro passo para começar a mudar. Mas eu não desejo mudar. E aí eu fico repetindo o mesmo equívoco várias e várias vezes. E aí, por fim,
se eu consigo pensar como superar essa frustração. E aí eu consegui chegar no ponto, para eu sair dessa condição minha aqui, eu preciso fazer isso, pedir perdão para fulano, beltrano e ciclano. Aí vai começar a dar certo. Vamos dar o primeiro passo então? Vamos conversar com o primeiro? Mas o segundo já desencarnou. Então vamos conversar com o terceiro, o segundo a gente espera para a próxima encarnação, quando a gente estiver junto de novo, porque vai estar junto, porque se tem problema para resolver, vai ter que retornar em algum momento para resolver. E vamos pular para o segundo, para a gente começar a aliviar esse peito aí e começar a fazer sentido a gente estar vendo a casa espírita para além do passe da água fluida. Ser pessoas melhores é o maior legado que Jesus pode ter deixado no Evangelho dele. Então, a proposta de reforma moral implica em sermos espíritos melhores. Consequentemente, vamos ser pessoas melhores para a sociedade, para a família, para o trabalho, para a escola, enfim, para todos os ramos que a gente precisa conviver em sociedade. Mas para isso, para a gente chegar nessa resolução grande, a gente precisa ir nos micros problemas. Talvez um de hoje seja o julgamento. Amanhã a gente vai pensar em outro. E aí a gente vai vencendo uma batalha por dia, uma batalha por mês, uma batalha por ano, uma batalha de encarnação, mas houve progresso. E é isso que a espiritualidade e Jesus espera dos nossos empenhos, nossos pequenos empenhos, né? Ser fiel nas pequenas coisas, para que outras maiores sejam depositadas em nós. Eu agradeço a atenção de todos, a presteza. Espero que possa ter auxiliado a vocês, assim como me auxiliou essas reflexões. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Léo Fontes, que nos trouxe como tema para a palestra de hoje o julgamento. Com certeza, todos nós, ou muitos de nós, devemos estar pensando assim: poxa, ouvi tudo que eu precisava ouvir. Sim, ouvimos, mas mais importante do que ter ouvido o que precisávamos ouvir é agora refletirmos e praticarmos e concluirmos que quando somente conseguiremos tirar o cisco no olho do nosso próximo a partir do momento que os nossos olhos não estiverem mais tampados. Muito obrigado, Léo. Nós convidamos agora os nossos irmãos Castro e o Gabriel, e também a Rafaela, para a participação do passe coletivo. Que nos mantenhamos em prece, acelerando as nossas mentes, os nossos corações, e que após o passe devemos permanecer em nossos lugares, nos lugares onde estamos, para recebermos a água fluidificada. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Neste primeiro momento, realizaremos a leitura de uma mensagem edificante. Em seguida, cantaremos a música do passe e posteriormente o passe propriamente dito. Então, convidamos a todos para fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, para que possamos nos sintonizar com o passe magnético. E a mensagem de hoje é do Espírito Dias da Cruz, intitulada
fala com amor. E ele nos diz: isenta-te das críticas destrutivas. A palavra que não serve ao louvor, ao respeito e ao estímulo, não serve ao amor. Guarda teu tempo livre das projeções de suas sombras sobre a personalidade e as realizações alheias. Se algo te incomoda no outro, aprenda com a oportunidade e olha para ti mesmo. Encontrarás em ti algo semelhante ou familiar a estudar. Aproveita o tempo da convivência para alimentar o afeto e as construções eternas, partilhando o que é belo e bom. A palavra tem força sagrada e deve sempre servir ao amor. Se não for o caso, é melhor silenciar no respeito e orar, a fim de que o equilíbrio se restabeleça em ti e ao teu redor. Usa do verbo iluminado como fonte de consolo, instrução e caridade, semeando esperança e força em todos ao seu redor. Assim fazendo, não só evitarás os conflitos obsessivos entre mentes e corações sintonizadas na sombra, mas também materializarás em tua vida, com o magnetismo sagrado da vontade e do esforço, as bênçãos perenes do Espírito, na sintonia com as fontes do bem imortal, atraindo para teu convívio aqueles que se afinizam contigo e com a luz que há em ti, a fim de aumentá-la e dinamizá-la a teu benefício e de todos. Que assim seja. Possamos sentir essa
o nosso coração e a nossa mente, através de uma respiração lenta e profunda. Irmãos trabalhadores, que possamos erguer as nossas mãos e doar aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, as boas energias. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por estarmos reunidos nessa tarde grandiosa, e vamos pedir a Ele, humildemente, tudo aquilo que viemos aqui buscar. Que Ele nos dê força, coragem, fé, resignação e esperança para enfrentarmos os obstáculos da vida. Neste momento, irmãos, ao lado de cada um de vós, há um benfeitor amigo espiritual. Ele está impondo as suas mãos sobre vós e está doando as mais puras energias de alívio e bem-estar. Vamos permitir que essas energias possam nos harmonizar, equilibrar os nossos centros de força, o nosso psiquismo, e aos poucos essas energias vão envolvendo aqueles órgãos que porventura encontram-se enfermos, regenerando as suas células e aliviando toda a sua dor. Que possamos entregar as nossas vidas ao Cristo e nele confiar. Certa ocasião, Jesus disse: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Que possamos sentir a presença divina tocando os nossos corações. Que possamos conservar essas boas energias durante o nosso caminhar, através da prece, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das boas ações. E que nesse caminhar aprendamos sempre a perdoar, a procurar nos colocar no lugar do outro, a compreender e não julgar. Vamos agradecer ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga por todo auxílio, amor, e que possamos sempre, neste trilhar com Cristo, nos esforçarmos para praticar os teus ensinamentos de amor. Que a paz esteja em vossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. E assim seja.
Prezados e prezadas, na última quinta-feira, dia 21, além de uma sacola com produtos hortifruti, foram distribuídas também 2 caixas de bombons para cada uma das 121 famílias a quem o Jean carinhosamente chama de assistidas. Mas tudo isso graças a vocês, que atenderam mais uma vez o nosso convite e participaram ativamente da campanha Páscoa Solidária, fazendo as suas doações. Vai pedir da gente. Aproxima-se o inverno e comenta-se que este será um inverno rigoroso. Como sempre, pensando nos irmãos e irmãs menos favorecidos socialmente, o Jean já deu início à campanha Agasalhos e Cobertores. E mais uma vez, o convite está lançado para que todos vocês nos ajudem a ajudar. As doações poderão ser entregues aqui na sede ou no Bazar do Jean, Avenida Presidente Itamar Franco, 1991, às segunda, quartas e sextas-feiras, no horário de 10 às 16 horas. Ou ainda, poderá ser feito um agendamento através dos telefones que constam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram ou YouTube, que o mensageiro irá até a sua residência para buscar. Que tenhamos um bom final de semana e que a próxima semana seja uma semana de muita paz e harmonia, principalmente em nossos lares. Que seja uma semana de conquistas e realizações e que Jesus continue em nossos corações, nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos e a todas.